Bom dia, meninos! Dando continuidade à nossa aula da semana passada, em que a gente viu trabalho e potência, agora a gente vai juntar com o assunto de energia mecânica. A gente vai fazer um breve resumo e ver o cálculo do trabalho pelo método das áreas. Então, lendo o texto rapidamente aqui, a física no início do século XIX foi fortemente influenciada pelas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. O professor de História já deve ter falado sobre a Revolução Industrial, que foi um marco, da humanidade, quando a gente começou a produzir produtos através de uma escala industrial. E, para que isso fosse possível, o trabalho, essa grandeza física, foi muito utilizada através do que a gente vai ver depois, da energia térmica. Os novos processos industriais procuravam, sobretudo, incorporar conceitos como os de conservação, eficiência e rendimento. Eficiência e rendimento a gente vai ver daqui a pouco. Foi assim que nasceram os conceitos físicos de trabalho e energia mecânica. A última grandeza foi proposta especialmente para designar algo que se conserva do começo ao fim das transformações. O que é isso? A energia mecânica. E a estratégia de ampliar a definição de energia para que persista a conservação é utilizada até hoje. Então, nossa aula hoje, a gente vai apresentar a energia mecânica, de que ela é formada, e na aula futura a gente vai ver a tal da conservação da energia mecânica. Então, fazendo o resumo da aula passada, a gente viu que trabalho era a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força era a força aplicada sobre um corpo. Se ela tivesse inclinada em relação ao deslocamento, vou colocar o deslocamento aqui de vermelhinho, ó. Vamos ver aqui, se ela tivesse inclinada em relação ao deslocamento, lá o deslocamento a gente viu que era D, né? Esse delta S aqui, ele também pode ser D, ele também pode ser igual a D, sem problema nenhum, de deslocamento. Né? Tem uma setinha aqui em cima para dizer que ele é um vetor, vou colocar aqui menorzinho. Então, eu tinha uma força que puxava um corpo, ou empurrava, tanto faz, e esse trabalho era dado por essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula do trabalho. Opa, vou voltar aqui, na verdade era aqui, vou voltar aqui, né? Na verdade é isso aqui. Vamos lá, essa daqui é a fórmula do trabalho. Em que o A, esse alfa aqui, ele é o ângulo. Esse alfa aqui, ele é o ângulo entre F e a direção do deslocamento. Então, se o deslocamento está para lá e a força estiver inclinada, o trabalho é dado por essa forma. Se a força estiver na mesma direção do deslocamento, a gente viu na aula passada que um caso particular é que some isso daqui, porque é o cosseno de 0 graus e o cosseno de 0 graus é 1. Então, fica F vezes delta S ou D, vezes 1, que dá o próprio F vezes o deslocamento. Se por acaso tiver uma força para o lado de lá, né? Se tiver uma força para o lado de lá, a gente viu também que esse trabalho ele ia ser negativo, né? Se eu tivesse uma força assim. Meu trabalho ia ser negativo, porque eu tenho aqui um ângulo de 180 graus entre o deslocamento e a nova força, e o cosseno de 180 graus é menos 1, menos 1 vezes isso daqui, torna isso daqui negativo. Essa força aplicada nesse corpo, ela é uma força constante, está escrito aqui, ó. Ela é uma força constante. Vou escrever aqui de novo, ela é uma força constante. Ou seja, ela não muda seu valor. Logo, eu posso utilizar essa fórmula aqui sem problema quando a força for constante, ela tiver um valor fixo. Porém,
Nem sempre a força é constante durante todo o deslocamento. Às vezes, acontece... Só um minuto. Às vezes acontece dessa força ser uma força variável. Ou seja, está aqui a força realizada. Trabalho realizado por uma força variável. Ou seja, durante o percurso, essa força ela vai mudando de valor. Daqui para cá ela é um valor, daqui para cá ela é outro valor, daqui para cá ela é outro valor, daqui para cá também, daqui para cá também. Então ela variou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Ela foi variando aqui. Na verdade, várias vezes, né? Porque nesse intervalo aqui ela assume vários valores. Então, quando eu tenho o trabalho de uma força variável, se a força não é constante durante o movimento, o trabalho será numericamente igual à área compreendida entre o A gráfico F vezes D. O que é isso? O gráfico F vezes D é onde F, o valor da força, são as abscissas ou as ordenadas, e o valor de D aqui são as abscissas. E que área é essa? É exatamente essa área aqui que a gente está vendo. Ó. Por exemplo, eu tenho uma figura aqui, vou tentar riscar, tá vendo? Ó? Essa figurinha aqui, ó, ela é uma área que ele chamou de área 1. Isso daí é uma área 1. A gente pode observar que essa área aí ela é uma área conhecida da gente. Essa figura geométrica aí, ela tem um nomezinho, e o nomezinho dela é trapézio. Isso daqui é um trapézio. Tem um acento aqui, né? Trapézio. Trapézio. Já essa segunda área aqui, a área 2, é também uma área conhecida da gente. Essa área aqui, ela é chamada de quê? Essa daqui, ela é um triângulo. Tá faltando também o acento ali, né? Ela é um triângulo. Então, para eu calcular o trabalho daqui, desse ponto aqui, por exemplo. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, é a mesma coisa que eu calcular a área do trapézio. Eu sei que a área do trapézio, ela tem um valor. Qual é o valor da área do trapézio? Ora, a área do trapézio, ela é dada pela seguinte fórmula aqui. A área, né? Área. Ela é igual ao quê? Ela é igual a base menor, B pequeno, mais, fazer aqui, né? B pequeno, mais a base maior, né? Vezes a altura, tudo isso daí dividido por 2. Tudo isso daí dividido por, tá aqui, tudo isso daí dividido por 2. 2. Base vezes altura dividido por 2. E a área do triângulo, para fazer aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser base vezes a altura, isso tudo também dividido por 2. Dividido por 2. Então, se eu quiser então calcular o trabalho daqui desse ponto até esse ponto aqui, basta eu calcular a área do triângulo. A base maior, vamos lá, aqui olhando para a área 1 aqui, a base maior, diminuir aqui, é essa daqui, é esse ponto daqui para cá. Essa daqui é a base maior. Essa daqui é a base menor.
E a altura é esse pedacinho que vai daqui para cá. Essa daqui é a altura. Que é exatamente esse ponto que a gente pode ler no gráfico, que vai daqui até aqui. Então, a gente pode ler no gráfico a altura, o pontozinho que está daqui. Beleza? Então, como A1 está acima do eixo horizontal, o trabalho desse trecho é positivo. Já o trabalho do trecho A2 é negativo, pois a região está abaixo do eixo. Então, temos que o trabalho total dessa força variável entre esse ponto e o último ponto, que é esse, vai ser a soma das áreas. Só que no caso aqui eu vou somar áreas em que uma é positiva e que uma é negativa. Então, obviamente, vai me dar uma diferença de áreas, né? Então, quando eu quero saber o trabalho total, é só eu somar as áreas. Então, quais são as figuras que vão aparecer? Basicamente, 3. Um trapézio, pode aparecer um triângulo e pode aparecer também um quadrado ou um retângulo, que a gente também sabe calcular a área. Então, voltando à nossa revisão, na aula passada a gente também viu potência. Então, a potência ela é uma grandeza física que a gente viu que a unidade dela é watt e ela pode ser realizada de 2 modos. Analisada, relacionada ao tempo gasto para a realização de um trabalho, ou seja, quanto menos tempo eu realizo um trabalho com a mesma força, mais potente eu sou. Relacionada à quantidade de trabalho executado em intervalo de tempo fixo. Então, eu tenho aqui a formulazinha que a gente viu na aula passada, que era a fórmula da potência. E essa fórmula aqui, ela é o trabalho dividido pelo tempo. Em alguns livros, a gente vai encontrar também que a potência tem essa segunda fórmula, que é a força vezes uma velocidade vezes o cosseno do ângulo. Mas a fórmula geral é essa daqui, e essa segunda ela já é uma variação dessa daqui. Beleza? Se a força for constante durante o deslocamento. Então é importante que essa força aqui seja constante. A gente também vai ver no nosso livro um negócio chamado rendimento. O rendimento ele é dado por essa fórmula assim, e ela diz, se quisermos descobrir se nossos processos são eficientes ou não, definimos o rendimento de uma máquina como a razão da potência útil, de fato aproveitada, e a potência total necessária para o funcionamento. Então é o seguinte, nem toda a energia que ela é fornecida para um sistema ou para uma máquina, ela é utilizada. Por quê? Porque em algum momento do processo ela se perde. E ela se perde como? Em outras energias. A gente vai ver daqui a pouco na simulação. Então, às vezes eu entrego uma quantidade máxima de energia para uma coisa funcionar e só metade dela é utilizada para o que a máquina se propõe. Ou seja, num carro, quando eu queimo combustível no motor, eu entrego uma potência total que o combustível dentro daquele carro é capaz de fornecer. Só que, infelizmente, nem toda a energia que eu entrego ela é utilizada para que o carro entre em movimento. Parte dessa energia ela se desperdiça, ela se perde. No carro, por exemplo, a energia se perde na forma de energia térmica, ou seja, quando o motor do carro funciona, ele esquenta, né? A gente já viu que o motor do carro esquenta, e aquela energia que foi usada para aquecer o motor, ela não serve de nada para a gente, ela não serve para botar o carro em movimento, mas ela surgiu, então parte dessa energia total que foi entregue, ela se perdeu. Então, por exemplo, se metade se perde, eu digo que o meu rendimento é só de 50%. A partir de agora, a gente vai ver o conteúdo novo da nossa aula. Então, a gente começa da tal da energia cinética. Para entender a energia cinética, a gente tem que saber essa fórmula, que ela vai seguir a gente até o terceiro ano.
e ela manifesta-se no movimento dos corpos em relação ao dado referencial. O corpo em questão deve apresentar velocidade diferente de zero no instante em que estiver sendo observado. O que está se dizendo aqui nessa afirmação é que só existe energia cinética se o corpo estiver em movimento, ou seja, se ele possui velocidade. Então, todo corpo que está em movimento, ele possui energia cinética. Então, a energia cinética ela surge dos corpos em movimento. Beleza? E a fórmula dela é o seguinte, ela depende da massa do corpo, da velocidade, que está elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, essa daqui é a fórmula da energia cinética. A gente diz que energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Em que m é a massa do corpo vezes a velocidade. Obviamente, se essa velocidade for zero, não existe naquele corpo, naquele momento, energia cinética. Teorema da energia cinética. Esse teorema é importante, a gente vai resolver exercício na próxima aula. E o teorema da energia cinética diz que o trabalho que a gente aprendeu, que é força vezes deslocamento na fórmula do início, ele também é igual à variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? Ele diz que o teorema diz a seguinte coisa, que trabalho de um corpo também ele pode ser calculado se eu souber a velocidade desse corpo e a massa no instante final e no instante inicial. Se eu souber a velocidade e a massa desse corpo no instante final e inicial, eu faço a diferença e eu consigo saber qual foi o trabalho realizado para colocar aquele corpo em movimento. Por exemplo, vamos lá. Então, esse aqui a gente chama de energia cinética inicial. Falta um acentozinho aqui, depois eu ponho. E esse daqui a gente chama de energia. Essa daqui, né? Está grandão demais, mas eu vou diminuir aqui. Pronto. E esse segundo aqui a gente chama de energia cinética. Oh, meu Deus, errei aqui, meninos. Errei aqui. Vamos apagar. Esse aqui é que é o final. Vamos lá. Energia cinética final. Desculpem. E essa daqui é que é a energia cinética inicial. Então, agora sim está certo. Então, a diferença entre as energias cinéticas diz que eu tenho o valor do trabalho. Energia potencial. Resulta da posição em que o corpo se encontra e da força que atua sobre ele. Pode ser gravitacional ou elástica. Então, veja, eu tenho aqui, além da energia cinética, a energia potencial. Como é essa tal dessa energia potencial? Ela pode ser duas energias, ela é classificada como duas energias. Ela é gravitacional ou elástica, a gente vai ver daqui a pouco. Resultando em energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Beleza? Vamos para energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional manifesta-se quando um corpo se encontra a determinada altura em relação ao nível referencial. Então, eu tenho um nível de referência aqui, que às vezes eu chamo ele de chão, solo, e quando eu elevo qualquer coisa em relação a esse solo, eu preencho esse corpo de uma energia chamada energia potencial gravitacional. A fórmula da energia potencial gravitacional é dada aqui embaixo. Ó. Energia potencial gravitacional ela é massa vezes g, que é a gravidade, vezes a altura. A altura é esse espaço aqui, esse deslocamento entre o nível de referência e o ponto no campo gravitacional.
A usina hidrelétrica, no ponto mais alto da queda d'água, a energia potencial tem seu valor máximo. Então, a gente viu nas transformações de energia que uma queda d'água, quando movia a roda, girava aquela roda e gerava energia elétrica. A gente viu lá numa simulaçãozinha nas aulas passadas. Então, aquilo ali é um processo de transformação de energia, onde eu estou transformando a energia potencial gravitacional em energia elétrica. Continuando a energia potencial, além da energia potencial gravitacional, a gente tem a energia potencial elástica. Ela aparece quando distendemos uma mola ou elástico dentro dos limites do material, e ela tende a retomar sua posição original. Depende da constante elástica K do material e da distensão da mola. Essa distensão ela pode ser compressão ou ela pode ser elongação, ou seja, quando eu estico é elongação, quando eu empurro e comprimo ela é compressão. Em relação ao comprimento de repouso da mola, a gente vai ver isso daqui a pouco na simulação. É importante saber pela figura aqui, ó, que esse índio aqui, para ele lançar essa flecha aqui, ele está esticando aqui essa parte aqui, que é a parte da corda. Quando ele estica a parte da corda ele é um elástico. E esse elástico aqui, quando ele é esticado, ele armazena energia potencial elástica que é transferida para a flecha. Quando a flecha sai do arco, ela transforma a energia potencial elástica em energia cinética. E essa energia cinética e também potencial gravitacional. Por exemplo, ele está colocando para cima aqui, a flecha vai ter energia potencial gravitacional e energia cinética também, porque ela vai entrar em movimento, né? Mas o importante, voltando, é que a fórmula da energia potencial gravitacional é essa daqui. Ela é K, que é a constante elástica, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a constante elástica, é uma característica da mola, e ela é x ao quadrado. O x ao quadrado é o quanto eu estico ou quanto eu comprimo essa mola. Ela está numa posição de repouso, ou seja, quietinha na dela. Se eu esticar de um valor, seja ele em metros ou em centímetros, o nome disso vai ser distensão ou compressão. E ele vai ser utilizado aqui na fórmula da energia potencial elástica. Beleza? Então, finalmente, eu tenho a tal da energia mecânica. A energia mecânica, que é a energia que a gente vai estudar aqui no primeiro ano, ela é a soma de todas as energias potenciais com a energia cinética, ou seja, a fórmula da energia mecânica é essa daqui. É a soma de todas as energias potencial gravitacional, potencial elástica, mais a energia cinética. Então, os exercícios que a gente vai fazer, a gente vai analisar se naquele instante ali existem essas energias. Geralmente existem duas, às vezes existe só uma, às vezes existem as três. E se eu quero descobrir a energia mecânica, a minha tarefa vai ser fazer a somatória das três, de acordo com a formulazinha de cada um. Então, eu tenho aqui uma simulação. O nome dessa simulação aqui chama-se Parque Energético para Skatistas. No Parque Energético para Skatistas, eu tenho aqui o cidadão que é skatista. Eu posso mexer ele aqui, tá vendo? Ó? Mexo ele aqui, tá vendo? Aqui no cantinho tem energia potencial, é P igual a zero nessa linha tracejada. Porque essa daqui é aquela referência que a gente tinha falado. Então, a partir desse ponto aqui, se eu elevar qualquer coisa, eu tenho sobre essa qualquer coisa, esse corpo, energia potencial gravitacional. Se essa coisa estiver em movimento, ela também vai ter energia cinética. Eu tenho aqui em cima de verdinho energia cinética e eu tenho de azulzinho energia potencial e energia térmica, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente vai ver a seguinte coisa. Eu
posso também pôr aqui uma grade. Se eu puser essa grade aqui, ó, daqui para cá tem 2 metros, daqui para cá tem 4 metros, daqui para cá tem 6 metros. Então, eu já tenho como saber qual é a altura que essa coisa vai se elevar, né? Então, eu tiro aqui a grade também e vamos ver aqui agora. Quando eu elevo aqui, perceba que está crescendo uma bolinha na cabeça dele. Tá vendo aí, ó? Crescendo a bolinha. E essa bolinha é azul. O que é que tem azul ali no canto? Vou mostrar aqui, energia potencial. Então, à medida que eu vou aumentando isso daqui, a minha energia potencial vai aumentando. Por quê? Porque eu estou aumentando a minha altura. E eu sei que pela fórmula da energia potencial gravitacional, que é m vezes g vezes h, à medida que eu aumento o h, eu aumento a energia potencial gravitacional. Perceba que quando eu solto ele, começa a aparecer uma parcela verde. E o que é verde? Energia cinética. Por quê? Porque a partir do momento que eu solto ele, e ele vai descer bem lentamente agora, o corpo entra em movimento, e se entrar em movimento e tiver velocidade, essa coisa tem energia potencial ou energia cinética, desculpe. Veja que ele está em movimento, eu tenho energia cinética. Veja também que lá em cima, paradinho, ele tem só potencial. À medida que ele vai caindo, a cinética vai aumentando e a potencial vai diminuindo até um ponto que só vai ter a cinética, que é a verdinha, ó. Beleza? A gente pode ver isso também através de um grafo de barras, por exemplo. Eu tenho aqui a seguinte situação, que é a seguinte: grafo de barras. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Não sei porque ele não sai daqui. Enfim, quando eu subo aqui ele, ó, a energia potencial vai crescendo, que é esse azulzinho, ó, à medida que eu aumento a altura. Quando eu soltar ele aqui, a cinética, que é a verdinha do lado, vai começar a aumentar e a potencial diminui. Então, na verdade, eu estou transformando aí energia potencial em energia cinética. Nessa simulação agora eu posso ver como é que funciona esse processo de transformação. Se eu colocar o skatista aqui, ele vai ficar indo e voltando. Se eu não tiver atrito, e é o que a gente vai ver na próxima aula aqui, ele vai ficar aí para sempre, porque eu estou num processo constante de transformação de energia. Como é esse processo constante de transformação de energia? A gente pode ver aqui pelo gráfico de barras. Vou tentar colocar lento aqui e a gente vai ver a seguinte coisa. Quando ele chega lá no ponto mais alto, eu só tenho energia potencial, que é a azul, porque ele subiu uma determinada altura. Se eu sei a altura aqui, eu consigo descobrir. Ele está, por exemplo, aqui, ó, a 6 metros. Se ele está a 6 metros, eu posso multiplicar a massa dele vezes o valor da gravidade, que é 10, vezes 6, e descobrir qual é a energia potencial gravitacional. Então, quando vou dar o play aqui, ele vai descendo, que ele chega lá embaixo, bumba! A energia cinética dele é máxima, porque ele tem o movimento, a velocidade máxima dele aqui embaixo, quase acabando a potencial. E assim ele fica numa troca de energias para sempre. Isso se não houver o atrito. Então,
Esse processo aqui chama-se um processo de conservação de energia, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Para fechar nossa aula, eu tenho aqui a energia potencial elástica. Na energia potencial elástica, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui a altura zero, que é aquele nível, todo mundo está vendo, né? A altura zero, que é aquele nível, e eu tenho uma massa de 300 gramas. A gente sabe a fórmula da energia potencial elástica. Então, percebam que aqui nesse quadro aqui, tá vendo? Ó, nesse quadro aqui ao lado, eu já tenho energia potencial gravitacional e ela já está grande, ela já existe. Por quê? Porque essa massa aqui, ela está elevada a uma certa altura. Se eu baixo ela, tá vendo? Ó, a energia potencial, que é aquela azul escura, ela diminui. Mas a gente vai deixar ela aqui. Beleza? Na fórmula da energia potencial ou elástica, a gente sabia que a fórmula era aquela, que era qual? A energia potencial, vou desenhar bem rapidinho aqui para a gente se lembrar. Energia potencial elástica, energia potencial elástica, né? Ela era o que? Ela era K, X, né? Vou já botar ao quadrado, dividido por 2. Vou já botar um quadrado ali. Dividido por 2, né? Dividido por 2. Dividido por 2. 2. E aqui tinha um 2 bem aqui. Vou botar menor aqui. E aqui era ao quadrado, né? Ele era K, x ao quadrado sobre 2. Eu disse que esse K aqui era a constante elástica da mola. Esse x é o deslocamento da mola. Então, o que é esse K? Ora, esse K aí, vou ter que sumir com a fórmula, é exatamente a característica da mola. Percebam aqui que a mola ela está mais grossa, né? Aqui, ó. Mas ela pode ser mais fina, tá vendo? Ó? Então, quando eu mudo a característica da mola, dela ser mais rígida ou menos rígida, eu estou mudando a constante elástica da mola. Então, essa mola aqui, por exemplo, ela é mais fina. Então, ela tem uma constante elástica de um valor menor. E quando ela está mais rígida, ela tem uma constante elástica do valor maior. Então, a gente vai deixar ela bem aqui. Beleza? Então, veja. Não, deixa eu ver. Tudo bem, vamos lá. Então, eu tenho aqui a energia potencial gravitacional. Ela está grande porque ela está elevada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar a mola. Quando eu estico a mola, aparece aqui, vejam, uma energia potencial elástica, que é essa daqui, tá vendo? Uma energia potencial elástica. Por quê? Porque eu estiquei a mola. Se eu comprimir a mola, também vai aparecer uma energia potencial elástica, mas só que eu tirei ali, não, eu estou comprimindo a mola, tá vendo? Apareceu também energia potencial elástica, e como eu elevei mais ainda, a gravitacional aumentou, porque a altura também aumentou. Se eu der o play aqui, a mola vai ficar fazendo assim, ó. E vai voltar. Todo mundo tá vendo aí, ó. O que é que está acontecendo aí? A energia potencial elástica, quando ela estica, aumenta. A energia cinética também aparece, ó, porque ela está em movimento. Porque todo corpo em movimento tem energia cinética. Se eu aumento aqui a constante da mola, vai acontecer a seguinte coisa. Ó. Vendo aí, né? A mola vai ficar indo e voltando. Vou aumentar mais ainda a constante da mola. Vendo aí, ó. Então, eu tenho um processo aí de armazenamento de energia também, onde a energia potencial elástica vira cinética e também vira potencial. Beleza? Então, a gente ainda vai ver essas simulações algumas vezes para a gente fazer algumas continhas. Por enquanto, a gente quis saber só
como é que funcionava esse negócio de energia potencial, gravitacional elástica e energia cinética. Beleza, eu posso também diminuir aqui a massa. Ó. Se eu diminuir a massa, vai ficar mais fácil para ver. Deixa eu ver aqui. Ó. Vendo? E essa setinha verde aqui, ele é o deslocamento. Se eu der um pause aqui, ó, eu tenho um deslocamento aí. Para calcular a energia, bastava eu saber qual era esse deslocamento aí. Ó. Esse deslocamento eu sei que é de 60 centímetros. Se eu souber também o valor da constante elástica da mola, pronto, eu calculo a energia potencial elástica. Nossa aula foi mais longa um pouco hoje, mas o assunto realmente também era mais longo. Até mais!